Amém. Glória ao nosso Deus. Paz do Senhor. É bom estarmos reunidos aqui nesta manhã para louvarmos o nosso Deus. Amém. Os irmãos querem cumprimentar-vos uns aos outros. Aproveitem. Hoje em dia a nossa sociedade obriga-nos a fazer tudo às pressas. Vamos tirar alguns momentos para cumprimentarmos o nosso irmão, darmos um sorriso caloroso nesta manhã fresquinha. O salmista diz no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Amém, aleluia. Vamos louvar o nosso Deus também com as nossas palmas, aleluia. Desperta meu coração, Deus, desperta meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Desperta meu coração, Deus, desperta meu coração, eu quero ver-te.
desperta o meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te, desperta o meu coração, desperta o meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te bem alto, ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar santo, santo, santo. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar santo, santo, santo. Só tu és, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Diz ao Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te bem alto, ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar santo, santo, santo. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Eu quero, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Aleluia, aleluia. Nosso Deus é santo e procura verdadeiros adoradores. Aleluia. O salmista também deixou escrito: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante dos cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que o invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto-te vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o nosso Senhor, nosso Deus, é santo. Aleluia. Diante da tua santidade
diante da tua santidade, à sombra das asas da tua proteção, eu espero em ti, Senhor meu Deus e Rei. No lugar santo eu estou, me fazes com amor a tudo deixar para te conhecer, a ti meu Deus e Rei. Esconde-me no abrigo do teu amor, no centro do teu coração, Senhor, quero conhecer-te mais. Guarda-me à sombra da tua mão, seguro no lugar da santidade. Eu te quero mais e mais e mais e mais. Esconde-me no abrigo do teu amor, seguro do teu coração, Senhor, quero conhecer-te mais. Guarda-me à sombra da tua mão, seguro no lugar da santidade. Eu te quero mais e mais e mais e mais. Aleluia, Senhor. Queremos ficar mais no teu lugar santo, Deus, mas sabemos que temos a nossa parte a cumprir, Senhor. Reconhecer o nosso pecado, pedir-te perdão pelo mesmo, Deus, pois só tu tens o poder para nos perdoar, Senhor. Obrigado pela tua vida entregue naquela cruz em nosso lugar, Deus, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados e agora pudéssemos ter comunhão contigo, Senhor. Contigo, Senhor, tu somente que és santo e procuras filhos que sejam santificados também, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Sonda os nossos corações nesta manhã, Deus. E se algo em nós, Pai, ainda não está conforme a tua vontade, Senhor, transforma, Pai, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Faz-nos reconhecer as nossas fraquezas, Deus, para que possamos depender somente de Ti, Senhor. Aleluia. Tu que és o Santo dos Santos. Obrigado, Deus, porque nós podemos levantar a nossa voz a Ti, Senhor. Obrigado porque pela Tua palavra, Senhor, sabemos que Tu ouves as nossas orações e respondes às mesmas, Deus. Obrigado, Senhor, porque apesar de sermos pó, Tu nos amaste, Senhor, aleluia, e Tu nos amas de uma forma incondicional. Louvamos-te, Senhor, exaltamos o Teu nome santo nesta manhã, Jesus. Receba a adoração da Tua igreja neste lugar. Aleluia. Aleluia.
Digno é o Cordeiro. Amém. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. João Batista, perante a pessoa bendita de Jesus Cristo, fez esta afirmação. E nós, como igreja, povo de Deus, continuamos a fazer esta mesma afirmação. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele é a solução para a nossa sociedade. Ele é a solução para este mundo necessitado. Por isso veio Jesus para trazer paz, para trazer salvação, para trazer esperança, para trazer perdão à humanidade. E em Jesus encontramos tudo isso e muito mais. Nós queremos aproveitar para, nesta manhã, dar um caloroso bem-vindo a todos aqueles que nos visitam. E como já tínhamos anunciado, nós temos o pastor André Abrantes e agora já a sua esposa, não é? Penso que é a primeira vez que vem como esposa, não é? Amém. Privilegiado, é? Já estás no rol dos casados, André. Isso é bom, pá. É bom. Amém. Ficamos muito contentes. Os nossos irmãos, eles estão a servir a Deus na Ásia e temos orado por eles e vamos continuar. Também nesta manhã é o início da nossa conferência missionária. Amém? Toda a semana. Além do nosso irmão, nós temos também o nosso irmão Luciano San, que vai cantar sobre o seu novo CD. Temos também um aluno do Instituto Bíblico, o Guilherme, nosso aluno ali no Monte Esperança, e traz uma visita com ele também. Mais alguém nos visita nesta manhã? Levante o seu braço. Quantas visitas estão entre nós? Está ali uma visita, está lá outra. Muitas visitas. Amém? Então, e ali uma visita da Alemanha também. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Então vamos dizer a todas as nossas visitas que estão bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sinta-se bem-vindo na casa do Pai. Podem ficar sentados, meus amados irmãos, e eu vou pedir ao nosso irmão Luciano, ele vai cantar agora 2 canções, depois já o pastor André Abrantes e a sua esposa, eles têm um programa que eles é que sabem. Mas lembrar então, irmãos, que desde este dia inauguramos a nossa conferência missionária e neste momento também estão de viagem para o Redondo e para Elvas o pastor Carlos, o presbítero Luís Louro e também mais irmãos para também ali celebrarem a nossa conferência missionária. Na próxima semana nós vamos ter connosco o pastor Joel agora estava a falar do o apelido do outro missionário, o pastor Joel, que está em Badajoz, e dizer aos irmãos que a casa de Badajoz já foi alugada para cultuar o Senhor. Amém. Uma grande zona boa de Badajoz, praticamente no centro de Badajoz, ao pé do Corte Inglês, em Badajoz. Então, meus amados irmãos, nós passamos a ser parte também deste trabalho e a partir de quinta-feira vai estar connosco o pastor Joel, que serve a Deus ali naquela zona. Então vamos estar também ajudando e certamente sendo abençoados pelo ministério do nosso irmão. Então, faz favor, irmão. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Quantos estão felizes nessa manhã por estarmos aqui para adorar o Senhor, amém? Vamos ficar de pé, igreja, um pouquinho. Aleluia. Vou só ensinar um pedacinho do refrão dessa canção para a igreja, amém? Aleluia, aleluia, te louvarei, Senhor. Vamos cantar? Aleluia, aleluia, te louvarei, Senhor. Amém. Quero ver a igreja, amém? Aleluia. Aleluia, aleluia, te louvarei, Senhor. Eu quero ouvir as palmas. Oh, oh, oh. Senhor, eu quero te adorar.
meu coração você entregar. Quero estar perto de ti, ao pé da cruz. Vou seguir-se até o fim. E por mais que eu queira me entregar a ti, reconheço que fraco sou. Mas eu sei que em tuas mãos estou seguro, e por isso quero te cantar. Aleluia, aleluia, te louvarei, Senhor. Aleluia, 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 te louvarei, Senhor. Sei que morreste por mim, o seu sangue derramou, minha dívida pagou naquela cruz. Oferto a ti o meu louvor. E por mais que eu queira me entregar a ti, reconheço que fraco sou. Mas eu sei que em tuas mãos estou seguro, e por isso quero te cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja pode cantar. Aleluia, aleluia, te louvarei, Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor. Aleluia. Essa igreja, levante a sua voz e cante. Seja grato ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvarei. Agora sim, ó. Te louvarei, eu 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 te louvarei. Oh, aleluia, aleluia. Não temas, igreja, amém? Não temas. Aleluia, aleluia. Não temas, porque Deus é contigo. Não tema o perigo, Ele é teu amigo. Receba essa palavra. Não temas, porque Deus é contigo. Não tema o perigo, Ele é teu amigo. Quando estou na luta, Ele vem me ajudar, Ele vem me socorrer. Meu Deus é forte, o Todo-Poderoso. Ele te ama, Ele é maravilhoso. Cante para o seu irmão do lado, não temas. Não temas, porque Deus é contigo. Não tema o perigo, Ele é teu amigo. Não temas, porque Deus é contigo. Não tema o perigo, Ele é teu amigo. Quando estou na luta, Ele vem me ajudar, Ele vem me socorrer. Meu Deus é forte, o Todo-Poderoso. Ele te ama, Ele é maravilhoso. Oh, oh, oh. Agradeça ao Senhor.
pelas bênçãos. E continue marchando. Maravilhoso, Ele é teu Deus, teu provedor. Igreja, não temas. Não temas, porque Deus é contigo. Não tema o perigo, Ele é teu amigo. Não temas, contigo. Não tema o perigo, Ele é teu amigo. Provedor, libertador, Jeová Nissi, Deus Elohim, Ele é teu provedor, libertador, Jeová Nissi, teu Deus, Deus Elohim. Levante as suas mãos e cante. Provedor, libertador, Jeová Nissi, Deus. Agora eu preciso de toda a igreja com as mãos lá em cima, com as mãos lá em cima, declarando santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Deus que provê. Deus é santo, santo, Ele é santo. Levante a sua voz e cante. Santo, santo, Ele é santo, meu Deus, Ele é santo. Provedor, libertador, Jeová Nissi, Deus Elohim, provedor. Oh, Ele é santo, Deus Elohim, provedor, libertador, Jeová Nissi, Deus Elohim. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Não temas. Amém, os irmãos podem tomar os vossos lugares. A paz do Senhor a todos. Esta é a minha esposa, Joana Abrantes. Os irmãos que tentarem falar português com ela, ela vai praticamente perceber tudo o que os irmãos estão a dizer. Aliás, a minha mãe acredita que fala inglês porque ela fala português devagar. Os irmãos entendem? Significa que ela percebe. Se os irmãos falarem devagarinho, ela percebe. Ela é americana, nasceu na Califórnia e Deus também tem chamado para trabalhar na área das missões. E ela vai falar um pouco, não só como Deus a chamou, mas também como nós acabámos na China, um pouco do historial. Eu vou tentar traduzir na minha melhor habilidade. Olá. Tudo bem? That's pretty much all I know in Portuguese. É praticamente tudo o que sei em português. But I can understand more. Mas posso perceber mais. So for me, it's a privilege to be back in this church. My first time here was 5.5 years ago with Vanguard. Para mim é um privilégio estar de volta a esta igreja. A primeira vez que estive aqui foi há cerca de 5 anos atrás, em 2007. I had just graduated from Vanguard, and coming here was my last trip with Vanguard. E na altura eu tinha acabado de graduar na Universidade da Vanguard e quando vim aqui foi a minha última viagem com a universidade. And my favorite memories from the entire trip throughout Europe was here in this church. E das minhas memórias, as memórias que me marcaram mais durante essa viagem foi exatamente a minha viagem até esta igreja aqui. I remember Miguel was just a little guy. Lembro-me do Miguel ser And assim Esther, pequenino, and a Esther, Rebecca. a filha do pastor, era assim, a Rebeca era mais pequenina. It's crazy to see how much they've grown. É incrível ver o quanto eles têm crescido ao longo destes 5 anos. I remember Pastor Paulo Branco asked us to share our testimonies when we were here. Lembro-me de um momento especial em que o pastor Paulo Branco convidou os alunos da Vanguard nessa altura a partilharem o testemunho pessoal. And it was just a few people here in the sanctuary, and I remember standing in the front
talking about what I thought I would be doing after I graduated from Vanguard. Eu lembro-me, havia poucas pessoas, eu lembro-me de estar aqui à frente a partilhar acerca daquilo que eu pensaria fazer depois de ter graduado. And I always felt that I would end up in Asia. My heart was always there. E eu sempre pensei que iria acabar na Ásia, o meu coração esteve sempre lá. But what I didn't expect and didn't plan O que eu não tinha esperado e o que eu não tinha planeado, was that my heart would also fall in love with Portugal. que o meu coração também... como é que se diz? Que o meu coração também se apaixonaria por Portugal. So now I'm so blessed to say that I'm happy to be serving in Asia alongside of Andre. E agora estou muito abençoada por dizer que estamos a servir na Ásia, mas ao lado com o André, que é português. Okay. So I'm going to tell you a little bit about my testimony. I was blessed to grow up in a Christian home. My father is an Assemblies of God minister in California. Vou partilhar um pouco acerca do meu testemunho. Eu tive a bênção de crescer num lar cristão. O meu pai é pastor das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. So I grew up going to church every Sunday, being at church all throughout the week. Most of my friends and family were all in the church. Eu cresci na igreja, praticamente, passámos sempre o nosso tempo na igreja. A nossa família estava sempre na igreja. A maioria dos nossos amigos são crentes. At a very young age, I became a Christian. Desde muito nova eu aceitei Jesus como meu Salvador. And then when I was about 8 years old, I felt a calling to missions. E quando tinha cerca de 8 anos de idade, senti a chamada para as missões. And I never really knew what that meant at such a young age. E não tinha uma noção certa do que aquilo queria dizer numa idade tão tenra. I also had a heart for children and wanted to teach as I was growing up. E também tinha um coração por crianças e sempre quis ensinar, ser professora. So when I went to Vanguard, I was able to travel literally all around the world. Então quando fui para a Universidade da Vanguard, tive uma excelente oportunidade de poder viajar por todo o mundo. And Asia stuck with me. Em viagens missionárias, e aquela parte da Ásia ficou no coração. The need for God there was very evident. Uma das coisas que me saltou à vista foi a necessidade de Deus naquele lugar. Era evidente. And the people there were very, very open. E as pessoas estavam completamente abertas a receber essa verdade. So while I was at Vanguard, I visited Asia every summer. Então, enquanto eu estive na Vanguard, eu tive a oportunidade de visitar a Ásia todos os verões, Teaching English. a ensinar inglês como segunda língua. And while I was teaching English, I was able to share my testimony E enquanto eu ensinava inglês, tive a oportunidade de partilhar o meu testemunho and tell stories of how God has been faithful in my life. e contar histórias de como Deus tem sido fiel na minha vida. And today, that's exactly what Andre and I are doing in China. E no presente é exatamente aquilo que eu e a Joana, e ela disse o André, e ela estamos a fazer neste momento na Ásia. And sometimes we don't see the immediate results, É verdade que muitas das vezes nós nos vemos os resultados imediatamente, but since my first trip in 2004, desde a minha primeira viagem em 2004, I've seen many of my students come to Christ. eu tenho visto muitos dos meus estudantes aceitarem Cristo. And not necessarily with me, sometimes later on after my E às class. vezes não é necessariamente comigo, mas depois com outro crente que vem e continua a ensinar. Just before we left to come to Portugal, Mesmo antes de nós viajarmos para Portugal, I ran into one of my students encontrei-me com um antigo estudante from 2008. de 2008. And he shared with me that
in my English class, Ele his partilhou heart comigo que was the first time that he had heard anything about Christ. Ele partilhou comigo que em 2008, nessa altura, foi a primeira vez que ele ouviu alguma coisa sobre o cristianismo na aula da Joana. And he said he wasn't quite sure, he wasn't quite ready when he was in my Na class. altura não estava muito certo, não estava ainda preparado para tomar nenhum passo. But he told me this December that he became a Christian Ele last summer. disse agora em dezembro que tinha aceito Jesus, tinha se tornado um cristão um ano antes. Portanto, estamos a falar de 2010, 2011. So it's a blessing to be able to live in Asia and to share our testimonies and to just talk openly with our students, with friends, with our boss in the city. É uma bênção about estar na Christ. Ásia, poder partilhar este evangelho maravilhoso com os nossos amigos, com os nossos estudantes, com o staff da universidade. Não sei se alguns irmãos se lembram deste cor, havia aqueles livrinhos amarelos, azuis, verdes, a escola dominical, e havia aquele cor que dizia sim, Jesus me ama, era aqueles que eles estavam a cantar, sim, Jesus me ama, sim, Jesus me ama, a Bíblia assim me o diz, era o que eles estavam a cantar. É impressionante que crianças que não têm pai, não têm mãe, como eram estes meninos que os irmãos tiveram a oportunidade de ver na televisão, a poderem cantar que têm um pai que está nos céus, que olha por eles. Amém? A Deus toda a glória. Antes de irmos à palavra, Deus, eu e a Joana gostaríamos de oferecer ao pastor Paulo Branco, e convidava o pastor a subir. Puxar isto, assim a Joana dá. Pastor Paulo Branco. E nós temos um... He can open. Yeah. Vamos ver aqui. Uma lembrança para o pastor Paulo Branco, como é o pastor da igreja, e é uma forma de o pastor continuar a relembrar os irmãos lembrarem-se de nós, e basicamente é uma cruz, não é? Que tem caracteres, e todos os caracteres referem-se a um grupo minoritário lá no país onde nós estamos. E assim é uma forma de todos os irmãos e o pastor Paulo Branco se lembrarem de nós e nas vossas orações, mas principalmente orarem por esses grupos, por esses povos que não têm sido alcançados. Os irmãos entendem? E nós pedimos que os irmãos saltem para dentro do nosso barco e orem por nós. Amém? E assim o pastor Paulo Branco fica uma lembrança nossa também. Aqui é o papel que explica os povos. Yeah. Okay. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão felizes? Amém. Glória a Deus. Nós estamos a fazer um trabalho, como a minha esposa disse, no campo do ensino. Nós estamos a lecionar inglês como uma língua comunicada. Nós não estamos exatamente a ensinar inglês do princípio a principiantes. Nós estamos a ensinar inglês a alunos universitários, que já têm que ter um conhecimento pelo menos mínimo de poder conversar e perceber minimamente o inglês, a língua inglesa. E nós temos tido a oportunidade de partilhar neste último semestre de coisas importantíssimas, coisas que nós tomamos como garantidas. Por exemplo, a história do Natal. Nós crescemos e sabemos a história do Natal e tomamos isso como garantido, mas muitos deles nunca ouviram falar a história do Natal. E é interessante ver que os olhos deles ficam redondos ao ouvir a história. Uma história que tem transformado as nossas vidas, e nós acreditamos é a história que pode transformar a vida deles. E tem sido impressionante. Eu vou contar simplesmente só uma situação que me aconteceu. Não é daquelas planeadas, mas é daquelas em que acredito eu que o Espírito Santo dá-nos exatamente o que dizer no momento certo. Nem falamos de pouco, mas também não falamos de mais. Mas Deus abre-nos portas incríveis. Houve uma competição entre alunos, eram 11 participantes, basicamente era uma competição de inglês, em que eles tinham que entregar discursos na língua inglesa. O tema dessa competição era ser o dono do nosso próprio destino. Só pelo tema eu já me torcia todo. Ser o dono. E eu assim, isto vai ser aqui uma coisa. Nós éramos um júri, fazíamos parte de um júri éramos 10 pessoas, portanto era eu, a minha esposa, mais 8 professores da universidade, nativos. E eles, um após outro, foram entregando os seus discursos de memória,
falando, dizendo coisas, se Deus me ajudar a mim, ou se eu fizer o que tenho que fazer, Deus vai me ajudar, portanto, dando um género de conceito sobre Deus. Houve alguém que diz, eu vou conseguir porque eu acredito em Deus, porque eu sou o meu próprio Deus. Então os irmãos podem entender como é que eu não me torcia no lugar. E eu assim a pensar, se eu tiver uma oportunidade, só uma oportunidade. E entretanto, estava praticamente no último discurso, alguém veio-me perguntar se eu queria dar um comentário no final dos discursos. E eu disse, quero. Não vou perder aqui tempo, quero sim senhor. E no final eu dirigi-me, e estamos a falar de uma plateia, vamos lá ver, uma plateia que será metade das pessoas que aqui estão presentes. Portanto, gente, um bom número de pessoas, ok? Estamos a falar de entre 200 a 300 pessoas que estavam naquele auditório. E eu pego no microfone, congratulo os participantes, fizeram um bom trabalho, não é fácil entregar um discurso, especialmente numa língua que não é a língua deles, e é normal ficar nervoso. E depois de pedir mais uma salva de palmas, disse, mas eu não concordo aqui com este tema. Disse-lhes eu não concordo com isto. E os professores todos, lá outra vez, ficaram com os olhos redondos a olhar para mim. Estamos num país onde nós não podemos partilhar o Evangelho, etc. E estamos ali numa situação que muitas das vezes nós não temos bem noção até onde é que está a linha, onde se pode ou não se pode ir. Os irmãos entendem? E eu disse, alguém usou aqui a expressão de que sermos o dono do nosso destino é como conduzir um automóvel. E nós vamos e conduzimos o automóvel até o destino que nós queremos. E depois eu perguntei-lhes, e será que vocês controlam os outros carros que estão na estrada? Será que vocês têm o poder suficiente para controlar as condições atmosféricas ou as condições da estrada? E eles não tinham pensado dessa maneira, ficaram assim. Depois começaram, não diziam amém, mas diziam yes, yes, yes. E a Joana já pensava que estava num culto. E eu a pregar. E disse assim, e isso de vocês dizerem que Deus ajuda a quem se ajuda a si mesmo? Eu gostava que vocês começassem a ver as coisas desta perspectiva. Deus ajuda aqueles que creem que Ele existe e é poderoso para vos ajudar. E algo que não era esperado, saiu não só uma aceitação da parte da audiência, que foi traduzida até de uma salva de palmas, mas a salva de palmas para mim não traduz a glória de quem estava a falar. Traduz eles poderem chegarem e perceberem de uma forma racional que há verdadeiramente um Deus e que nós queremos que Ele existe e que Ele pode ajudar. A Deus toda a glória. E é para Ele a honra e nós continuamos abertos e disponíveis para qualquer uma destas circunstâncias que aparecem de vez em quando. E é interessante que nesse dia tive a oportunidade de cantar aquele coro, um coro muito conhecido de todos nós, diz: Oh graça admirável sem igual, oh graça de Deus sem par, um pecador como eu, perdido, mortal, mas Deus me quis salvar. E tive um dos alunos meus a chegar-se ao fim e dizer assim: André, eu não sei o que é que se passa, mas quando tu cantas essa música, algo toca dentro de mim. E eu não sei explicar o que é. Mas eu sei explicar o que é. Irmãos, o que Deus que nós estamos a servir e o reino onde nós estamos inseridos é maior do que nós. E glória a Deus, porque assim o é. Não é limitada à nossa pessoa, não é limitada em nós mesmos, é muito maior que nós. Amém? Abram as Bíblias comigo no Salmo 67. Agradeço ao pastor Paulo Branco, ao Ministério também da Igreja, a oportunidade que nos dão de estar, de eu e da Joana estarmos aqui convosco nesta manhã. É também uma alegria poder rever amigos do Instituto Bíblico. O Nuno foi meu colega no Instituto Bíblico, também o meu querido irmão Humberto e a minha irmã Cristina Carvalheiro. Eles foram colegas do meu ano, portanto nós graduámos juntos. Os irmãos podem ver que somos de gerações diferentes, mas temos o mesmo coração pelo mesmo Deus. E é isso que nos unifica. Amém? Por outros motivos, o nosso pastor, o vosso pastor, Hugo Silva, não pode estar, mas é um grande amigo meu e certamente poderá estar a ver online. Um grande abraço para ele, Deus o abençoe. É um amigo que eu amo muito e está no meu coração. Muitas caras conhecidas nesta igreja e envio o meu abraço para todos. É impossível mencionar todos, mas vamos à palavra de Deus no Salmo
67 diz assim. Os irmãos importam-se ficar de pé. Não é que a palavra tenha mais poder quando os irmãos ficam de pé, mas eu não quero que os irmãos durmam depois. É uma forma pedagógica dos irmãos ficarem acordados. Mas quero-vos dizer uma coisa, é uma forma também de nós estarmos atentos àquilo que vamos ler. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Os irmãos tenham a bondade de sentar. Ao pensar na mensagem desta manhã sobre o tema ultrapassando fronteiras, questionei-me sobre quais as razões que nós temos ainda no presente para continuarmos a falar em missões e continuarmos a ter necessidade de conferências como esta. Numa igreja com a história da Assembleia de Deus aqui em Almada, aqui com sede na Cova da Piedade, muito trabalho em missões tem sido feito e continua a ser feito. Há trabalho traduzido em factos, casas de oração, história, homens e mulheres de Deus que fizeram e fazem história. Mas porquê continuar a falar em missões? Sendo um pouco mais abrangente, fazemos parte de um movimento que celebra este ano 100 anos de existência no nosso país. O movimento das Assembleias de Deus tem feito um trabalho exemplar no que se refere a missões. Tem obedecido ao mandado de Jesus e tem ido por todo o mundo. Têm ultrapassado fronteiras. Há histórias fascinantes, testemunhos de fé e de coragem. Também momentos de perseguição, de apedrejamento. E lembro os irmãos Bocker na Beira Baixa, numa área que me diz respeito a mim, que sou natural da Covilhã, e honro este nome, pessoas que foram apedrejadas e passaram por esse momento difícil. Mas também houve momentos de vitória e de salvação, de curas miraculosas, transformação, casas de oração levantadas pelo poder da oração e do compromisso de muitos e muitos e muitos irmãos. É verdade que poderia identificar alguns irmãos, uns pastores, outros evangelistas, outros missionários e outros irmãos sem título definido, mas que deram a vida para que o Evangelho de Jesus Cristo se espalhasse pelo nosso país e através deste para as nações. Mas porquê continuar a falar em missões? Tenho duas razões. A primeira é o facto de que há um trabalho tremendamente inacabado por parte da Igreja de Cristo. Dependendo ou não como nós definimos grupos étnicos e povos, de acordo com o Joshua Project, temos cerca de 7.000 povos, grupos étnicos, por alcançar dos 16.000 ou 17.000 que existem. E qualquer coisa, mais ou menos, e o que corresponde a 2.800 milhões, 2,8 bilhões, como quiserem, 85% deste grupo ainda por alcançar faz parte da conhecida janela 1040. Portanto, ainda há muita gente por alcançar, por ouvir por primeira vez o Evangelho. Então esta é a primeira razão pela qual nós precisamos de continuar a lembrar e falar sobre missões. A segunda razão é o facto de existir um nominalismo e um vazio de liderança nas igrejas nacionais por todo o mundo, que detêm a ideia que nos países de terceiro mundo ou nos países que não têm sido de alguma forma alcançados, a fé é simples e vibrante devido à ausência do materialismo ocidental. Mas isso não é verdade. Claro que existem igrejas por todo o mundo onde a fé é vibrante e simples. No entanto, em muitos lugares do mundo também existem muitas conversões superficiais e seguimentos inadequados àqueles que aceitam Cristo. E deixe-me dizer, no país onde nós estamos, aquela igreja que nós conhecemos como a igreja escondida, muitas das vezes é fácil, é
é fácil de doutrinas falsas entrarem nesses lugares porque não há acompanhamento e não há missionários suficientes. Esta é a segunda grande razão. Não há uma elite de pessoas que sabe mais da palavra de Deus, nem é isso que deve existir na palavra. Todos prosseguimos no conhecimento para o aperfeiçoamento. Todos. E nós queremos que o peso das missões não seja só o pastor que tenha esse peso, não seja só o ministério ou a equipa pastoral, não sejam só os missionários, mas a Igreja de Cristo possa respirar missões. E uma igreja ativa, e uma igreja contextualizada, e uma igreja que quer avançar é uma igreja de missões. Posso ouvir um amém nesta manhã? E deixe-me dizer porque é que a igreja se torna viva e porque é que as missões ainda mudam. Sabe porquê? É por causa de uma palavra que nós podemos usar outra expressão que é a verdade bíblica. Não é este livro que salva, mas a verdade que está neste livro muda vidas. E deixa-me dizer o que é que a verdade bíblica faz. Olha, a verdade bíblica liberta-nos do poder de Satanás. A verdade bíblica é mediadora entre graça e paz. A verdade bíblica santifica. A verdade bíblica baseia-se em amor. A verdade bíblica protege do erro. A verdade bíblica salva. A verdade bíblica é resistida por alguns. A verdade bíblica é um compromisso que eu, como pregador, tenho ao pregá-la. A verdade bíblica é aprovada por Deus e a verdade bíblica deve continuar a crescer dentro das nossas vidas. Ultrapassando fronteiras. Achei interessante o tema, especialmente pelo gerúndio aplicado na primeira palavra. Em inglês nós temos aquele tempo verbal que é o present continuous. Significa que é um presente que continua a desenvolver-se, mas estou lendo e continuo a ler. Os irmãos entendem? Ultrapassando fronteiras. Ultrapassando fala-nos não só do que tem vindo a ser feito, do que se está a passar e do que ainda está para acontecer. Ultrapassando fronteiras é um tema que implicitamente nos transmite que barreiras têm vindo a ser ultrapassadas, que fronteiras que temos estendido o nosso território, mas que ainda há muito mais para ultrapassar. Mais do que isso, que há fronteiras que não têm sido ultrapassadas no passado e que continuam a ser fronteiras hoje e desafios do presente hoje. Fala-nos de trabalho feito, mas de trabalho por fazer. É importante consciencializar-nos de que há impedimentos para atravessar certas fronteiras. Lembrando-me da palavra fronteiras, lembro-me de, pela primeira vez, ter saído de Portugal e ir para a França, onde eu estive a servir a Deus, lá na igreja, língua portuguesa em Paris. Mas antes de ter ido para lá servir, fui uma vez, estava no Instituto Bíblico, e fui com um irmão que hoje é pastor, que é o pastor Cristiano, Esteves. Ele está a servir na área de Roubaix, no norte, perto de Lille. E nós fomos de carro. E é interessante, uma pessoa passa a fronteira em Vilar Formoso e de repente tudo muda. Tudo muda. Muda a língua, muda o comportamento das pessoas, a cultura das pessoas. E nós passamos a fronteira dos Pirineus, vamos para a França, muda tudo. Então a fronteira é algo que transmite muito mais do que simplesmente ser uma fronteira que divide países, divide culturas, divide maneiras de estar. O que é que os irmãos imaginam? Que eu e a minha esposa, nós temos muitas fronteiras culturais. Os irmãos, olhem por mim. Os americanos gostam de dar abraços. E eu gosto de dar beijinhos. Estamos aqui numa... Agora imaginem eu e a minha esposa. Misericórdia. Misericórdia. Não é? Nós somos beijoqueiros, os portugueses. Os americanos, às vezes é só... Tudo bem? Então... E o beijinho. Há fronteiras que nos distinguem. No mundo hoje, os povos que estão por alcançar fala muito mais do que fronteiras geograficamente dividem países. São povos com a sua cultura, com a sua maneira de estar, com a sua própria língua muitas das vezes. Mas eu lembro-me quando fiz essa viagem, antes de eu passar a primeira fronteira, eu tive que decidir ir. Eu tive que tomar a decisão de partir, de me mover para passar essa fronteira. E o que é que os irmãos pensem?
e que nós possamos partir nesta manhã deste mesmo lugar com a mesma perspectiva. E o primeiro ponto que eu tenho para os irmãos é este. E eu vou ser rápido nesta manhã. Nós não ultrapassamos fronteiras no nosso poder. No texto que nós lemos diz: Deus tenha misericórdia de nós. O primeiro versículo fala de nós. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E depois é que diz: para que Deus possa fazer algo connosco. Então, a obra de missões não é aquilo que o irmão vai fazer ao passar a fronteira, mas é aquilo que Deus vai fazer hoje consigo neste lugar. Nós não ultrapassamos fronteiras no nosso poder. Deus tenha misericórdia de nós. O apóstolo Paulo referiu-se assim aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo tinha duas grandes certezas. A primeira era de quem Deus verdadeiramente é. A segunda era de quem ele também era. É interessante pensar que humildade é aceitar o que somos e não pretender ser o que não somos. Não é vergonha nenhuma, nem falta de humildade aceitar o que nós somos. Seja o nosso lado mais forte ou mais fraco. Somos o que somos e isto é realmente o que somos. É uma ausência de verdade pretender ser aquilo que na verdade nós não somos, para de alguma forma tomarmos para nós uma glória que a nós não nos pertence, mas que a carne muito quer. Deixar absorver esta ideia. O apóstolo Paulo faz uma definição, quando ele refere que a minha pregação, a minha palavra, o meu discurso não se baseou na persuasão, na técnica de discurso que eu utilizei. Deixa-me dizer, há técnicas de discurso. Eu próprio tirei uma cadeira de discurso na universidade e sei que há técnicas de como nos comportarmos em diferentes contextos. Mas ele diz, o meu foco não são as minhas técnicas. Ele não está a dizer que não usa técnica de discurso, porque isso fala da oratória e da boa forma de nós estarmos e falarmos publicamente. Mas ele diz, o meu foco, para onde vai a glória e aquilo que vos transformou, não foi o meu conhecimento e a minha capacidade, mas sim o poder que responde à verdade bíblica que vos foi apresentada. Então nós não ultrapassamos fronteiras pelo nosso próprio poder, mas pelo poder de Deus. Segundo, nós não ultrapassamos fronteiras focalizados em nós mesmos. Dividi em 2 pontos esta ideia egocêntrica de ultrapassar fronteiras. Não quero ser redundante, mas a razão foi que a primeira, nós não ultrapassamos fronteiras no nosso poder. Fala da nossa capacidade, que a nossa capacidade é insuficiente para a tarefa que temos diante de nós. Nós vamos partir para essa tarefa. Então é preciso partir para essa tarefa, perceber que Deus é que tem o poder e não sou eu. A segunda é, nós não ultrapassamos fronteiras focalizadas em nós mesmos. Encontramos um texto em Mateus 6, em que Jesus fala de uns amigos, que não são meus amigos, e não os quero, que diz, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. Teu Pai, que vem em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Noutras versões,
conhecemos estes hipócritas como fariseus. A versão que utilizei, a Almeida Revista Corrigida, refere-se ao substantivo que dá o nome à atitude desses fariseus, hipócritas. Hipócritas porquê? Porque a religiosidade deles, o fim do seu esforço, o conceito de glória era de pretender ser uma coisa que eles não eram. O fim deles era a glória pessoal, o fim deles era um pressuposto humanismo comercial. E deixe-me aproveitar para adicionar que missões nem sequer é humanismo. Porque missões não está centrada no homem, missões está centrada, e na palavra que nós lemos em Salmos, está centrada em que Cristo, o nosso Deus que está vivo verdadeiro, seja glorificado em todas as nações. A glória, nós queremos ver, é a glória dele. A glória dele é para ele, porque é no poder dele que nós existimos, nos movemos. É nele que somos igreja. É interessante ver que Jesus menciona 2 vezes: em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Sabe qual é o galardão? Ouça isto. O galardão destes homens, destes hipócritas, é de facto uma glória, mas é a glória humana. Mas o fim é o inferno. É interessante que Jesus, quando vai à oração, diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Será que nós só oramos no quarto? Não é isso que Jesus está, não é o ponto que Jesus está a tentar trazer ou de alguma forma destacar. O ponto que Jesus está a tentar fazer naquele momento é dizer: quando tu orares, ora para a glória de Deus. Ele é que tem que ser visível na tua oração, não és tu. E é interessante, ele começa a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E a palavra santificado fala de algo muito interessante. Às vezes nós pensamos, santificado tem a ver com separação, santidade, separação de... Neste sentido, quando Jesus ora, Jesus está a dizer: sê santo da forma que tu unicamente, só tu és santo. Ele diz: sede santos como eu sou santo, mas só ele é santo de uma forma que eu não sou. Só ele tem um nome poderoso, como mais ninguém tem. Só ele é o que é, e ninguém mais é como ele é. Nem ele tem oposto, nem ele sequer tem oposto a ele. Glória a Deus. Irmãos, é com Deus e para Deus que podemos continuar ultrapassando fronteiras. Amém? Com Deus. Diz assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O objetivo para que se conheça 2 coisas: o caminho de Deus e a sua salvação. Para isso precisamos de valorizar que a bênção dele nas nossas vidas é fundamental. A bênção de Deus nas nossas vidas é fundamental. Jacó, diz a palavra, lutou e diz: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Moisés clamou a Deus para que ele não se iria mover enquanto a sua presença não fosse garantida no meio do povo. Davi, consciencializado do seu pecado, no Salmo 51, Davi é alguém que experimentou a presença de Deus e sabia a satisfação que a bênção que a presença de Deus traz ao coração do homem, e percebendo que ele tinha caído e percebendo que ele tinha ferido o seu melhor amigo, o Deus da sua vida, que ele tinha errado e tinha caído no pior poço, ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aquilo que satisfaz qualquer homem e qualquer mulher nesta terra é aquilo que vem de Deus. A bênção de Deus na nossa vida é fundamental. A bênção de Deus deve ser algo visível na nossa vida. O que é que a palavra de Deus diz? Nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Quando Moisés desceu do monte, diz que ele teve que ocultar a sua face, porque a sua face resplandecia. Ele esteve na presença de Deus. Há algo extraordinário. Eu não sei como é que nós podemos descrever muitas das vezes estas situações, mas as pessoas lá fora podem não perceber nada do que nós estamos aqui a fazer dentro, mas elas conseguem distinguir que há algo diferente nas nossas vidas, porque há uma bênção de Deus nas nossas vidas. E o nosso rosto resplandece de uma forma diferente. É visível a presença de Deus, a bênção de Deus é visível nas nossas vidas. Não saia deste lugar sem esta bênção. E quero dizer qual é a melhor bênção. É Jesus Cristo ser o Rei e Senhor dos nossos corações, das nossas vidas.
esta é a melhor bênção que qualquer homem e qualquer mulher pode experimentar, seja em que parte do mundo estiver. Então, com Deus, nós podemos continuar ultrapassando fronteiras, mas é para Deus que nós o fazemos. Versículo 3 do Salmo 167 diz: louvem-te a ti, ó Deus, os povos. E depois diz: louvem-te os povos todos. E por isso é que nós estamos aqui a falar em missões. Porque nós estamos interessados que o nosso Deus seja louvado por todos os povos. Que todos os povos possam conhecer como eu conheço, como o irmão conhece, que há um evangelho, que as boas novas de salvação para aquele que crê. Para aquele que crê. Não é na nossa força, não é na sua força, mas é pela graça de Jesus. Pela graça de Deus. Todos os povos louvem a Deus. Não é uma frase, não é simplesmente uma canção, não é um estilo, não é uma denominação religiosa, é uma atitude de essência e verdade. O resultado das missões, o desejo da igreja, é que todos os povos possam louvar e engrandecer o nome de Deus, porque Ele é o único digno da glória, da honra e do louvor. Eu vou concluir com este pensamento. Para continuarmos a ultrapassar fronteiras, precisamos de abdicar do nosso lugar de conforto. Precisamos de abdicar do nosso lugar de conforto. Deixa-me partilhar algo connosco, com os irmãos. Sabe, muitas das vezes não é fácil estarmos a comer comidas que nós não estamos habituados. E a higiene da comida lá não é como os irmãos estão habituados aqui, evidentemente. Muitas das vezes nós temos problemas. Os irmãos sabem o que é. Problemas de ir à casa de banho 3 semanas consecutivas. Às vezes temos problemas de andamos, tanto eu e a Joana estamos a ter pesadelos ao mesmo tempo, na mesma altura, na mesma hora e acordarmos ao mesmo momento. Temos um adversário. Isso quer dizer, irmão, se nós nos deixarmos ficar confortados, nós estamos a dar espaço a esse adversário para ganhar terreno. Mas nós temos que abdicar do nosso conforto, porque a palavra diz: maior é aquele que está connosco do que o que está no mundo. E vou usar esta ideia de Natal para pôr os irmãos inconfortáveis. Eu vim cá para pôr os irmãos inconfortáveis. Eu não vim cá para sorrir para os irmãos ou para a assistência. Eu vim cá para pôr todos vocês inconfortáveis nesta manhã. Inconfortáveis não comigo, mas com aquilo que Deus requer de si. E vou usar esta ideia de Natal. Sabe, Natal, quando nós falamos em Natal, falamos em família. Família, passar o Natal em família. Comemos um bacalhau, um peru, há quem coma um leitão, há quem coma o que quiser e lhe bem apetecer no Natal. Pronto, Natal, é bom passado em família. Os irmãos gostam de bom Natal passado em família, amém? Sabe o que é que José recebeu pelo Natal? Ele diz a palavra que em Mateus 1 que ele aceitou Maria. Recebeu Maria. E há uma expressão na nova versão internacional, em inglês, diz que ele a trouxe para casa. Aquela ideia de receber como família, casa, lar, constituir um lar. Mas sabe, quando Jesus nasceu, José e Maria não estavam em casa, estavam a caminho de Belém, tinham que se registar. Quando Jesus nasceu, ele não nasceu numa casa. Deixa-me dizer mais. Natal significa que Jesus não ficou conformado, mas diz que se aniquilou a si mesmo e fez semelhante aos homens e desceu até nós. Há uma promessa de Deus em Gênesis capítulo 1 que diz, quando Deus criou o homem e a mulher, disse: agora frutificai, multiplicai. O que é que depois diz? Espalhem-se e dominem a terra. Temos aqui 3 pontos. Simplesmente, criem famílias, verdade? Espalhem-se, deixem a família, vão à vossa vida, e dominem a terra, ou seja, voltem a constituir família, voltem a constituir um lugar onde se assentam. E é o ciclo da vida. Os irmãos têm filhos, ainda são pequeninos, olha, um dia mais tarde eles vão ter que ir à vida deles. Como os irmãos já foram à vossa vida. É o ciclo da vida. É interessante que, quando começaram a construir a Torre de Babel, o povo começou novamente a ir contra aquela ideia de Deus de espalhem-se. E começaram-se a concentrar que nós podemos chegar ao céu. O que é que Deus fez? Trouxe a confusão de línguas.
E neste momento eu tenho que falar com a minha mulher em inglês por causa disso, por causa de uns que queriam ficar lá no mesmo sítio. Porque obrigou-os a quê? A espalharem-se novamente. Nós não fomos feitos para ficarmos confortáveis. A Abraão Deus diz, deixa a tua parentela. Será que Deus podia mover na vida de Abraão, no lugar onde ele estava? Claro que podia. Mas Deus diz, não, deixa a tua parentela e vai. Tenho um propósito para ti, tenho uma missão específica para a tua vida. Jesus mesmo fez isso. Como é que o irmão reage quando a palavra lhe diz que Natal é tudo menos ficar em casa? O Natal que dizem que entra pelas televisões na nossa casa, que vem pela televisão e entra nas nossas casas, é uma coisa, mas o Natal bíblico é outra. É um Natal de transformação, um Natal de mudança. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique de pé comigo nesta manhã. Feche os seus olhos comigo. E pensem primeiro nestes 2 primeiros pontos. Nós não ultrapassamos fronteiras, de uma forma individual e como igreja, nós não ultrapassamos fronteiras no nosso poder. Nós não ultrapassamos fronteiras focalizados em nós mesmos. Mas é com Deus e para Deus que podemos continuar a ultrapassar fronteiras. E para isso precisamos de abdicar do nosso lugar de conforto. Nesta manhã, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, em exame pessoal, em reflexão contigo e na Tua presença. Colocamos-nos como o barro é colocado nas mãos do oleiro, assim nós nos colocamos nas Tuas mãos. Para que Tu possas moldar, Tu possas transformar, Tu possas tocar e até muitas das vezes partir, se assim for, e Te glorificar. Deus, nós oramos para que Tu te movas neste povo que aqui está diante de mim. Te movas em mim. Deus, move-te em qualquer um de nós, Senhor. Na medida em que qualquer um começa a abrir pela fé a sua boca e falando contigo no seu lugar, no lugar em que ele se encontra, Tu possas começar a tocar e ouvir, Senhor, as suas orações. Move-te nas nossas vidas. Glorifica o Teu nome nesta manhã, neste lugar. Glória ao Teu nome, Senhor. Ainda em oração, eu acredito que Deus, através do Seu Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que é uma pessoa que fala, que é uma pessoa que conhece os nossos corações, e o Espírito Santo convence o homem, o ser humano, do pecado, da justiça, do juízo. Convence o homem que o homem necessita ter um encontro com Jesus. E se a prezada visita que está aqui nesta manhã ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não entregou o seu coração a Jesus, talvez você tenha ouvido falar de Jesus toda a sua vida, mas não entendeu que você necessita ter um relacionamento pessoal com esse Jesus. Você necessita convidar Jesus a ser o Senhor do seu coração e da sua vida. E nesta manhã eu gostaria de fazer um desafio através de um convite. Este convite é para todos aqueles que ainda não convidaram Jesus a ser o Senhor das suas vidas. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu nesta manhã quero perguntar se entre nós está alguém que quer abrir o seu coração para Jesus, quer dizer a Jesus: Jesus, eu necessito de Ti, vem à minha vida. Então levante a sua mão como um sinal para eu ver. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se você está necessitado de Jesus nesta manhã, levante o seu braço, levante a sua mão. Mais alguém, levante a sua mão, está ali já, tem feito, está ali também, que Deus abençoe. Há mais alguém, não tenha vergonha, não tenha medo. Jesus está aqui nesta manhã para tocar a sua vida. Há mais alguém, alguma senhora, algum jovem, algum cavalheiro que necessita de Jesus? Levante o seu braço. Eu vou pedir aos que se levantaram o braço, venham aqui à frente.
Ficam aí embaixo, vou pedir aos pastores para orar. Venha aqui, se faz favor, tenha vergonha, venha aqui, sim? Venha aqui. Pode vir com alguém que trouxe, se tiver algum acanhamento, venha com a pessoa que o trouxe, não há problema. Cássio, Humberto, faz favor. Está ali aquela jovem, então, orar. Fiquemos com os olhos fechados. Vamos orar a Deus. Nós apenas queremos ajudar. Você não está a fazer um compromisso connosco, está a fazer um compromisso com Deus. E queremos que o Senhor toque a sua vida, toque o seu coração. Se há mais alguém, venha agora aqui à frente. Venha agora aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia. Venha agora aqui à frente em nome de Jesus. Ora aí. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar por estas pessoas que vieram à frente. Se porventura há mais alguma pessoa que nesta manhã, alguma visita, algum amigo, alguma senhora está necessitado de Jesus. Oh amigo, não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha de si quando as pessoas escarneciam dele e diziam-lhe coisas, e ele estava ali por mim e por si, porque ele me amou a mim, eu amou a si. Venha em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. Jesus está aqui para tocar a sua vida. Jesus está aqui para tocar o seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão Manuel Carvalho, ora ali, põe. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Toca, meu Deus, toca, meu Deus. Toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus. Toca, Jesus, toca, toca, Senhor. Pai, Tu conheces os corações nesta hora. Tu queres libertar as vidas oprimidas, meu Deus. Aleluia. Porque há poder na Tua pessoa, Senhor. Há poder na Tua pessoa. Todo o poder Te foi dado no céu e na terra. Aleluia. Nós declaramos que há poder no nome de Jesus. Se você necessita de libertação, eu quero dizer-lhe que há poder para si no nome de Jesus. Há cura para si no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você que está necessitado, venha em nome de Jesus. Venha agora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao seu nome, glória ao seu nome. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Amados irmãos, nós vamos ficar sentados. Nós vamos também participar com a nossa oferta para a obra de Deus, a oferta voluntária, mas que é destinada também para as missões, assim como no próximo domingo. Se algum irmão tem outro tipo de oferta, um dízimo, deve pô-lo nos envelopes para não se juntar. De outra maneira, será para as missões. Os irmãos aproveitem, depois quem não tiver, a levar o nosso tríptico, onde está o programa das missões, onde está tudo aquilo que vai acontecer durante a semana e também a nossa promessa de fé para a missão, que uma vez ao mês, como sabem, aqueles que desejarem voluntariamente ajudar mais a obra missionária o podem fazer. E lembrar que neste momento nós estamos apoiando Elvas, Redondo, Arronches, Campo Maior, Badajoz, África, o Departamento Nacional de Missões, as comunidades étnicas em Portugal, diretamente o pastor Joel Vilhanen em Badajoz, também com a logística o irmão André e Joana aqui em Portugal, depois o Marcos e a Dina Souza em Moçambique e o irmão Horácio Silva em Moçambique. Queremos continuar a fazer mais e melhor pelas missões, queremos continuar a ser uma igreja missionária, queremos continuar a apoiar muito mais e acreditamos que através de nós Deus vai abençoar, porque Deus também nos vai e tem abençoado a cada um de nós. Quero lembrar que amanhã às 8 horas, reunião de intercessão aqui, amanhã às 8 horas. Terça-feira, culto de irmãs, às 3 da tarde. Depois oração à noite. Quinta-feira também, estudo bíblico. E lembrar o programa das missões. Vamos agora, o nosso irmão vai cantar-nos mais um hino. E nós vamos aproveitar para dar a nossa oferta para a obra de Deus. Depois nós vamos orar por uns pedidos ainda que temos aqui.
o trabalho do filho da irmã Maria Tavares e a saúde do neto, depois vamos orar. Lembrar a nossa revista Novas de Alegria, bons livros. O nosso irmão também trouxe o seu CD, no final estará lá fora. Amém. É o número 4, por favor. Não quero mais viver nem um dia sem tua glória, Senhor. Quero obedecer a tua voz sem me desviar. Não vou me acomodar. Eu vou te buscar, seja dia ou noite. Eu quero ver tua glória. Abre os meus olhos da minha visão. Desperta meu espírito da multidão. Quero ser usado, quero ser moldado. Tu és meu oleiro, eu sou barro. Abre os meus olhos da minha visão. Desperta meu espírito da multidão. Quero ser usado, quero ser moldado. Tu és meu oleiro. Não quero mais viver nem um dia sem tua glória, Senhor. Quero obedecer a tua voz sem me desviar. Não vou me acomodar. Eu vou te buscar, seja dia ou noite. Eu quero ver tua glória. Abre os meus olhos da minha visão. Desperta meu espírito da multidão. Quero ser usado, quero ser moldado. Tu és meu oleiro, eu sou barro. Abre os meus olhos da minha visão. Desperta meu espírito de Deus. Tu és meu oleiro. Oh, oh, oh. Abre os meus olhos da minha visão. Desperta meu espírito da multidão. Quero ser usado, quero ser moldado. Tu és meu oleiro, eu sou barro, Senhor. Usa-me, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Oh, oh, oh. Obrigado, Luciano. Luciano tem lá CDs atrás à venda, portanto, se quiserem abençoar aí o ministério dele, podem fazê-lo à vontade. E também vão ser abençoados, levando para casa ele, está bem? Do CD. Também queria agradecer aos irmãos da maneira em como vocês têm respondido ao nosso pedido relativamente à loja solidária das roupas dos calçados. Ontem fizemos a primeira e estávamos com uma grande expectativa, a equipa. Eu pedia que a equipa que esteve lá a trabalhar, que fique de pé, os irmãos que estiveram na loja solidária ajudarem nas diferentes áreas. Podem ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Tivemos ali uma equipa formidável a trabalhar e eu queria também agradecer a cada um deles por todo o trabalho que realizaram.
E abrimos às 2 da tarde. Assim que abrimos a porta, tivemos ali uma enchente de gente que nunca pensamos. Pois até às 5 parou, não é? Mas foram tantas pessoas que entraram ali. Foi um ambiente maravilhoso. Tivemos a orar que o Senhor desse um ambiente de amor, de serenidade, de tranquilidade. E as pessoas saíram tão gratas, não é? Foi uma maneira também de passar o coração de Jesus, não é? A nós darmos algo desinteressadamente e a suprir as necessidades delas. Mas é assim, irmãos, como houve tanta coisa, nós ainda ficamos com muita coisa. Então, ontem no fim, estávamos todos animados para voltar a fazer no sábado. Então, no próximo sábado, nós vamos abrir outra vez a porta, faremos outra vez divulgação. Portanto, se os irmãos conhecem mais pessoas, podem trazer, podem comunicar isto. No próximo sábado, às 2 da tarde, voltaremos a abrir a nossa loja solidária aqui, na Cova da Piedade. Amém? E podem continuar a trazer coisas. Estamos todos animados para fazer este trabalho. Por outro lado, era mais um anúncio que agora barriou-se-me da cabeça. Pois, não apontei? Não faz mal. Nós vamos ficar de pé e vamos orar aqui por uma petição feita pela irmã Maria Tavares. Ela está a pedir para que o Senhor resolva uma situação de trabalho do filho. E pela saúde do seu neto, e nós vamos orar por esta família, amém, irmãos? Vamos pedir que o Senhor também abençoe e estenda a sua mão. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te damos glória nesta manhã, Senhor, porque foi tão bom nós estarmos de volta da Tua Palavra, Senhor. Foi tão bom estarmos a ouvir, Senhor, e Deus a meditar, Senhor, realmente sobre esta chamada tão importante, Senhor, que está no Teu coração acerca das missões. Pai, continua a abrir a nossa visão, Senhor, como acabamos também de ouvir cantar. Desperta o nosso espírito, Senhor, e coloca no nosso coração o Teu coração a cada dia, Senhor, para que nós possamos ultrapassar todo tipo de fronteiras. Pai, nesta hora também te pedimos por este lar da irmã Maria Tavares, Senhor. Tu conheces as dificuldades, Senhor, e te colocamos, Senhor, esta situação de emprego, Senhor, também a saúde do seu neto, Senhor. Tem misericórdia, Pai, estende a Tua mão poderosa, Senhor, e glorifica-te, Senhor, que eles possam olhar para Ti e dizer realmente há um Deus maravilhoso que tem misericórdia, que tem todo o poder. Nós te apresentamos esta família mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Mas o nosso culto está terminado. Deus vos abençoe.